Olá, pessoal. Aqui é a Isabela Torres, sem rodeios. Hoje vamos falar de uma das reações mais reveladoras da semana, a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. E o que mais me chamou a atenção não foi a operação em si, foi a velocidade com que a militância entrou em pânico tentando proteger a imagem de Lula a qualquer custo. Porque, vamos ser sinceros, o maior aliado político de Maduro sempre foi Lula. Desde a época de Chávez, passando pelo governo Dilma, foi o Brasil que bancou bilhões de reais enviados para sustentar a ditadura venezuelana. Bilhões do povo brasileiro indo direto para o regime que perseguiu, prendeu, torturou e esvaziou um país inteiro. Hoje você vai ver os comentaristas da Globo fazendo ginástica mental para tentar desassociar Lula de Maduro. E eu vou te mostrar exatamente onde eles erram, onde mentem por omissão e o que essa prisão revela sobre o futuro da esquerda latino-americana e sobre as eleições de 2026 aqui no Brasil. Fica até o final porque eu também trouxe a análise do Guga Chakra, que defendeu a operação de Trump, e vou te explicar por que essa prisão é sim um divisor de águas, não só para a Venezuela, mas para todos os países que têm relação com regimes autoritários de esquerda. Se você quer análise direta, sem rodeios e sem passar pano para ditador, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada curtida fortalece esse trabalho e ajuda o conteúdo a chegar em mais brasileiros que não aceitam que a verdade seja escondida. Vamos ao vídeo. Que ele faz ameaças a outros países. Colombia is very sick, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very So long. there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Cuba is ready to fall. You know, Cuba looks like it's ready to fall. I don't know how if they're going to. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any. Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. Dani, Sadir, é o Donald Trump, sendo Donald Trump, inclusive, fazendo referências ali a Cuba, né, e a dependência econômica que Cuba tinha em relação à Venezuela, o que é verdade, pelo menos no que diz respeito ao fornecimento de energia, ao fornecimento de petróleo, e reafirmando o tempo todo a disposição dele de colocar a América Latina dentro das prioridades da política externa americana, que é uma super novidade. A bem da verdade, os presidentes anteriores não davam pelotas para a América Latina, os presidentes dos Estados Unidos. Para o bem e para o mal, nós temos agora Donald Trump considerando a América Latina, ou o chamado hemisfério ocidental, como os americanos gostam de classificar, como uma prioridade da sua política externa. E um outro aspecto que eu acho super importante é toda essa movimentação, inclusive do Nicolás Maduro, colocando ele em frente a um juiz, etc., mostra como o Donald Trump quer embalar essa operação para o público americano como sendo uma operação para dar segurança ao americano. Ou seja, eu sou implacável com crime organizado, eu, diferentemente dos democratas, sou alguém que combate os traficantes de drogas onde quer que eles estejam. Então, se um traficante de drogas, e aí o Trump coloca esse tipo de rótulo no Maduro, está na Venezuela trazendo perigo para os Estados Unidos, eu vou capturá-lo. Se isso é verdade ou não, é uma outra discussão, mas o fato é que ele consegue embalar para o americano médio que, diferentemente de outros presidentes, ele é alguém que está sendo implacável. Isso é tão verdadeiro que no pronunciamento que ele fez depois da captura do Maduro, ele fez referência às tropas federais americanas em várias cidades, entre elas Washington, dizendo que ele está sendo muito efetivo, muito eficaz no combate à criminalidade, colocando a segurança pública em primeiro lugar. Esse é um aspecto também importante, porque o Trump, para dentro, ele controla qual é o foco do debate público. Não falem de economia, porque a minha gestão econômica é um desastre. Vamos falar de segurança pública? Segurança pública, inclusive, com tropas federais que estão sendo colocadas em importantes cidades. Segurança pública com a captura do Nicolás Maduro. Tem uma outra questão, né, Dani? Na campanha, ele prometeu paz. Né? Ele disse que ele ia acabar com as guerras. E, na verdade, ele está provocando um abalo na região e ainda está prometendo mais, né? Novas intervenções na Colômbia, em Cuba. Quer dizer, ele está provocando guerras e abalos militares nos países. Então, ele tem que dizer que não é uma guerra, que é uma questão relativa à segurança interna dos americanos. Senão, ele está desfazendo
o que ele mesmo prometeu. Ele está descumprindo uma promessa. Esse ponto é super importante. Quer dizer, ele precisa ter uma justificativa para fazer isso. Ele sempre coloca que é algo muito pontual. Ou seja, nós fomos lá capturar um criminoso. Não foi uma guerra. Essa, inclusive, foi a justificativa que o governo americano deu para não pedir autorização ao Congresso. Porque é uma operação ilegal do ponto de vista do direito internacional e é uma operação ilegal também do ponto de vista da legislação americana. Claro. Quer dizer, você precisa de autorização do Congresso para atacar uma nação soberana, como foi o caso da Venezuela. A justificativa do governo americano não foi uma guerra, não foi um ataque, foi apenas uma captura. Fomos lá capturar o Maduro e implementamos a força na medida necessária para que essa captura fosse realizada e para que os agentes americanos tivessem a sua segurança resguardada. Ele também fez ali um link com o Irã, né, que ele também fez uma operação muito pontual e ele também tenta se contrapor a outros presidentes americanos, dizendo que os outros presidentes eram desastrosos. Aí cita o Carter, cita... Biden, que Biden estava dormindo. Cita ali outros presidentes. O que eu achei interessante é que ele não cita o Obama, que fez uma captura muito bem sucedida no caso do Obama. E nessa mesma fala no avião, ele ainda voltou a falar da Groenlândia também, dizendo que os Estados Unidos precisam da Groenlândia sim. E está de novo nesse embate. Ele falou, quem sabe semana que vem temos notícias aí. Enfim, é preocupante. Um ponto, Lins, que me chama a atenção, que eu tenho visto um debate sobre se essa intervenção é uma intervenção focada em capturar o óleo da Venezuela, né, o petróleo estúpido, ou se não, se é uma intervenção que, além dessa coisa do óleo, que ele mesmo já declarou, não tem um componente, esse componente de dominar o quintal, uma componente geopolítica. Uma coisa não contradiz a outra. Mas quando ele fala tem a Colômbia, tem Cuba, ele sugere que é para além do petróleo, né? Porque Cuba não tem petróleo, e a Colômbia é uma outra questão. Então, dá a impressão de que ele mesmo está querendo reforçar esse aspecto de que, olha, nós vamos dominar o nosso quintal, como eles têm falado. Eu não sei se dá para a gente colocar em uma gradação, mas me parece que ele está sugerindo que ele vai continuar nessa política por essa questão do quintal americano. Tem a determinação clara de querer uma hegemonia aqui e governos totalmente alinhados. E na fala mesmo do Trump e do secretário Rubio, a gente tem visto eles falando isso, dizendo que não poderia, do embaixador americano, representante lá na reunião do Conselho de Segurança, dizendo que nós não podemos ter as maiores reservas energéticas aqui da nossa região sendo controladas por governos que são nossos antagonistas. Ele quer que tudo seja controlado por governos então alinhados. A América para os norte-americanos. Isso. Porque o Daniel falou um negócio que super procede. Não tem como eles reviverem a indústria do petróleo na Venezuela sozinhos. É um gasto que talvez os americanos nem vão aprovar. É muito dinheiro, né? Assim, E hoje tem um fornecimento de petróleo que já está até acima do que está sendo consumido. O preço do petróleo está lá embaixo. Quer dizer, teria que sair agora. Você tem que estar disposto a investir muito na extração. Exatamente. Porque, de fato, criar riqueza. Porque se faz isso na Venezuela, também você cria riqueza. Os venezuelanos vão ter emprego, como era na época da PDVSA, que foi realmente destruída pelo Chávez e pelo Maduro. Então, você criaria emprego, você criaria uma indústria, e isso eles não estão a fim de fazer. E com o chavismo ainda no poder, quer dizer, tem... eu acho que... Nuances. Faltando uma peça aí. Tá faltando. Ontem, esse termo foi até cunhado aqui no programa, não sei se foi pelo Daniel. Foi a decretação do Neotratado de Tordesilhas? Pelo seguinte, o mundo tem donos. Né? Então, daqui para baixo é meu. O Putin agora pode fazer o que quiser na Ucrânia. Deixa eu trazer A gente tem falado muito de como parece que o Trump está jogando war, conquistando territórios, né, Dani? Você tem um... Pois é, a gente teve aqui a preparação de algumas artes que eu acho que vão... Insisto, achar que começou com Trump, Obama derrubou regime, Bush derrubou 2 regimes, Bush pai derrubou regime, então, assim, não é algo de agora em relação aos Estados Unidos. Acho que você tem toda a razão quando faz essa pontuação que não é algo de agora. Mas por que você acha que a sensação de que agora as coisas estão diferentes? Porque eu tenho um pouco dessa sensação de que, embora não seja novidadeiro, né, você fez um relato pormenorizado de quem fez o quê em relação aos últimos presidentes americanos, mas agora a coisa soa diferente das anteriores. Eu não sei exatamente por quê. Vamos começar entendendo o enquadramento que a mídia tentou fazer dessa história. Enquanto o povo venezuelano comemorava nas ruas a prisão de um ditador que quebrou o país, a narrativa nos estúdios era outra. Foco total em violação da soberania
ilegalidade da operação e medo de um suposto precedente perigoso para a América Latina. Em nenhum momento a prioridade foi a fome, o êxodo de milhões de venezuelanos ou os presos políticos que essa ditadura deixou pelo caminho. Repara como funciona o jogo. Quando é para criticar os Estados Unidos ou Trump, a palavra ditadura some do vocabulário. Vira tudo. Complexa situação geopolítica, debate sobre direito internacional, americanismo exagerado. Mas quando o assunto é direita no Brasil, aí qualquer manifestação vira golpismo, ataque à democracia e ameaça ao Estado de Direito. E onde Lula entra nessa história? Justamente no ponto que os comentaristas evitam tocar. Por anos, Lula tratou Maduro e, antes dele, Chávez, como aliados estratégicos. Fez campanha, deu respaldo internacional, liberou crédito bilionário via Brasil para um regime que hoje é reconhecido no mundo inteiro como responsável por uma das maiores tragédias humanitárias do nosso tempo. Então, quando a TV tenta separar Lula de Maduro, não é porque não exista vínculo. É porque politicamente é muito caro admitir que o líder da esquerda brasileira apostou todas as fichas num projeto que terminou em fome, repressão e fuga em massa. E é exatamente esse tipo de contradição que aqui no canal não vai ser varrida para debaixo do tapete. Na sequência, vou te mostrar trechos específicos em que os analistas relativizam a ditadura venezuelana, tratam a operação dos Estados Unidos como grande problema e ignoram completamente o sofrimento do povo que viveu essa realidade na pele. E aí você tira a sua própria conclusão. Bora para o próximo trecho. É porque é o Trump, mas o Trump é mais transparente, ele fala a realidade, que é o petróleo venezuelano. Ele não mente como o Bush, por exemplo, que dizia o Iraque tem armas de destruição em massa. Não tinha, todo mundo sabia que não tinha. O Iraque tem ligação com a Al-Qaeda, Saddam Hussein era inimigo da Al-Qaeda, vamos democratizar o Iraque, cascata. Então, assim, tem essa diferença. O Trump falou do petróleo, que a gente até citou agora o professor Podio, exagera um pouco na questão do narcotráfico, mas é a figura do Trump que acaba assustando um pouco. Bush falava de uma forma mais amena, enquanto ali centenas de milhares de iraquianos foram mortos na invasão dele ao Iraque, né? Além de 4 mil americanos, e mais do que o dobro disso se suicidou depois de retornar aos Estados Unidos. O Obama foi diferente, foi só bombardeios, armou milícias na Líbia para derrubar o Gaddafi, foi uma outra alternativa. O Trump, visto os equívocos tanto do Obama quanto também do Bush, optou agora por trabalhar com o regime. É uma alternativa, sim, que comparado ao Bush, com certeza é melhor. E ao Obama também, visto que a Líbia continua dividida até hoje e morreram dezenas de milhares de pessoas ali na guerra civil da Líbia. Ele fez uma operação ilegal, não há discussão sobre isso, mas agora optou por trabalhar com o regime, buscando os interesses americanos. O Bush fez de forma catastrófica e o Obama também. Mas os próprios políticos ao redor dele se dirigiam a ela não como uma primeira-dama. Joel, eu quero te ouvir um pouco sobre tudo isso e ainda o que teremos. Olha, Marcelo, eu fico com um termo que o Ariel utilizou, é uma situação insólita, né? Insólita de um chefe de Estado capturado e agora sendo levado para ser julgado, e já levado para ser julgado nos Estados Unidos como um traficante de drogas, né? Me parece muito mais, dadas as ações dos Estados Unidos, muito mais um pretexto formal do governo americano justamente para poder agir. Porque se está agindo contra o narcoterrorismo, daí o executivo pode agir sozinho e tomar a atitude que for. Ele não está declarando guerra contra ninguém. E me parece muito mais um pretexto formal para permitir esse tipo de ação do que a real motivação, né? Tanto que, na coletiva de imprensa, logo após a tirada do Maduro, a questão do tráfico de drogas, ou debelar o tráfico de drogas, da cocaína que sai da Venezuela, isso ficou numa posição absolutamente esquecida nas prioridades americanas, que eram bem outras. E ali se revelam, aí sim, as reais motivações de toda essa ação e não o desejo de capturar um criminoso traficante específico que calhou de ser o chefe de Estado da Venezuela, né? Agora, esse pretexto, ele importa no nível do discurso que é usado para justificar a ação e importa de uma maneira bastante preocupante para o continente, que é o seguinte: como na justificativa da intervenção americana não se faz nenhuma referência a ser ditadura, a ser democracia, mas apenas a combater o tráfico de drogas, então uma justificativa elástica bastante que pode ser usada para diversos países, inclusive contra democracias. É o que o próprio Trump prepara
ao falar que o Petro ajuda, o Petro, o presidente da Colômbia, ajuda ativamente o tráfico de drogas. A Colômbia, com todos os seus possíveis problemas, é um país democrático, mas se no juízo do governo americano o presidente ali estiver ajudando de alguma maneira o tráfico de drogas, ele também pode ser alvo de uma operação. Espero que não cheguemos a isso. Na verdade, acredito que não chegaremos a isso, dado que tem eleições na Colômbia, o Petro vai sair de cena de qualquer jeito, mas mesmo assim abre uma justificativa bastante preocupante, em que a política externa americana dentro do nosso continente não se pauta de maneira alguma por nenhum valor, por direitos humanos, democracia, nem nada disso. É bem verdade. Quem olhar ao longo do século XX vai chegar exatamente a essa conclusão. Nunca se pautou por isso. Mas que isso tenha saído até do nível do discurso indica um governo disposto, enfim, a transigir de forma bastante aberta com quaisquer valores maiores. A Flávia tem uma pergunta para você, Guga. Deixa eu só trazer mais 2 frases do Trump nessa entrevista, e vocês também depois já podem contextualizar. Nessa entrevista que ele está dando agora em ABC News, ele falou que temos que consertar o país primeiro. Não dá para fazer eleições. Não há como as pessoas votarem, porque perguntaram se havia eleição nos próximos 30 dias. Ele disse não. Isso vai levar um tempo. Temos que cuidar do país até que ele se recupere. E voltou a dizer que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela. Nós não estamos. Estamos em guerra com pessoas que vendem drogas. Estamos em guerra com pessoas que esvaziam as suas prisões para o nosso país, esvaziam os seus viciados em drogas e esvaziam as suas instituições psiquiátricas para o nosso país. Que ele tem esse argumento de que traficantes, criminosos venezuelanos são mandados para os Estados Unidos. Diga, Flávio. É um discurso que ele tem desde a campanha, né? E vem mantendo. Mas a minha pergunta para o Guga, Marcelo, é sobre esse protagonismo feminino que emerge aí nesses últimos dias. O Ariel falou da Cília Flores, mas tem também a Delcy Rodrigues e a própria Maria Corina, né, Machado, no lado da oposição. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Guga, sobre essa presença feminina, algo eclipsada e que agora emerge com essas mulheres se apresentando como figuras poderosas, né, da República venezuelana. Sem dúvida alguma, Flávia. Bom, Maria Corina já era a principal líder da oposição venezuelana há alguns anos, extremamente corajosa, mesmo quem discorda das posições políticas dela, ela tem um viés mais à direita, mas a respeitam pela forma como ela lutou contra o regime, acabou saindo recentemente, recebeu o Nobel da Paz, de forma um tanto ofensiva. O Trump a descartou, podia ter descartado, mas a forma como ele falou, que ela não é respeitada e não tem apoio, é uma forma mentirosa, né? Porque ela tem apoio e é respeitada na Venezuela. A ex-primeira-dama também sempre teve a força, o Ariel descreveu bem. A Delcy Rodrigues é quem está no papel ali, é uma vice-presidente, é uma das figuras do regime, daí o Ariel até melhor para explicar, talvez não seja mais poderoso, mas usando o Ariel falou agora na edição das 18, até acho que vale mais a pena o Ariel falar sobre isso daí, que a Delcy Rodrigues é oficialmente, né, Ariel? Então, depois de tudo isso, fica muito evidente o movimento que está em curso enquanto a prisão de Maduro expõe para o mundo o resultado trágico de um projeto de poder de esquerda. A militância na TV corre para desqualificar qualquer posicionamento da direita, diminuir a gravidade da ditadura venezuelana e, principalmente, apagar o vínculo político entre Lula, Chávez e Maduro. Eles sabem que, se o brasileiro enxergar essa ligação com clareza, a narrativa desmorona. Não se trata de detalhe ideológico. Estamos falando de um regime responsável por perseguições, prisões políticas, torturas, fome e pelo êxodo de milhões de venezuelanos que tiveram de fugir do seu próprio país para sobreviver. Para essas pessoas, não existe discurso bonito sobre soberania que apague o que aconteceu. Ditadura é ditadura, com ou sem selo de aprovação da ONU ou da mídia brasileira. Por isso, aqui no canal, a pergunta é direta. Quem está do lado da liberdade e quem está, na prática, passando pano para ditador? Quando uma emissora relativiza a história de Maduro, quando um governo insiste em tratar essa ditadura como parceira estratégica, a mensagem para o cidadão comum é clara. A vida das vítimas vale menos do que o projeto político. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, a Globo e o governo Lula estão defendendo a democracia
ou protegendo um aliado ideológico que caiu em desgraça? Comenta aqui embaixo. Diz também de que estado você está assistindo e se você conhece alguém que saiu da Venezuela ou de outro país governado por ditaduras de esquerda. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o que está por trás dessa cobertura, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos uma pessoa que ainda acha que Maduro é apenas mais um presidente polêmico. Cada curtida, comentário e compartilhamento mostra para o algoritmo que ainda existe brasileiro que não aceita que a verdade seja distorcida. Obrigada por acompanhar até aqui, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, sempre com análise sem rodeios.